em Ibirubá e na nossa região e no Brasil inteiro, porque na verdade o Clube Amigos da Terra, ele é uma organização que reúne, né, agricultores em vários estados do país e aqui em Ibirubá teve um protagonismo e tem um protagonismo muito forte. E aí a gente recebe aqui nos estúdios, já estou iniciando aqui a nossa transmissão ao vivo no canal do YouTube e também na nossa página do Facebook para conversar conosco, né, sobre esse assunto tão importante. A gente está recebendo aqui um convidado que é o novo presidente do Clube Amigos da Terra, né, e que vai bater esse papo com a gente, que é o seu Harry Olivo Monchaiser. Eu acho que eu pronunciei certo aqui o sobrenome dele, né? E a gente vai conversar então um pouquinho sobre essa trajetória e essa caminhada. Quero, antes de passar a palavra para ele, assim, né, dizer como a gente fica feliz aí quando a gente vê aí que legados, né, que iniciam e tal, vão passando de mão em mão e nunca se apagam, né? E a gente fica muito feliz quando vê pessoas aí que têm uma história bonita assumindo o protagonismo e retomando, né, talvez algumas coisas que estavam ali um pouquinho, né, acalmadas ali, que agora retomam aí as suas atividades. Tudo bem, seu Rádio? Seja bem-vindo à Rádio Cidade. Boa tarde a todos, aos ouvintes da Rádio Cidade. E fico à disposição às perguntas. Eu vou pedir para o senhor só se aproximar um pouquinho mais do microfone para nós pegar bem o seu áudio aqui. E antes da gente entrar no Clube da Terra, eu não sou de Birubá, né? Então eu preciso sempre fazer aquela pergunta, né? Conta um pouquinho da sua trajetória, quem é o senhor, né? Onde o senhor nasceu, né? Qual comunidade, como é que tá a vida na agricultura. Eu estava pesquisando sobre o senhor aqui na internet, daí eu vi aqui um dia que o senhor recebeu ali um equipamento novo na sua família lá, né? Da Anglasa, né? O pessoal postou uma foto ali, e então é uma luta que não é de hoje, né, seu? A atividade na agricultura, desde que eu me conheço por gente, a gente está nessa atividade da agricultura, a gente já trabalhou. Nasci praticamente em Ibirubá, toda a minha vida é da comunidade de Ibirubá aí, a gente teve participação em várias entidades. E hoje fui reeleito. Eu fui presidente do clube uns anos atrás. E ontem de noite fizemos uma reunião e a gente voltou à presidência de novo. Tá certo. Olha só, o Clube Amigos da Terra aqui de Birubá, ele nasce lá na década de 90, né? E entre as suas funções aí, né, ele sempre teve focado, né, na questão da preservação dos recursos naturais, na capacitação técnica e organização de dias de campo, seminário e cursos aí para produtores rurais, no fomento ao associativismo e na conscientização ambiental, né? Não mudou muita coisa de lá para cá, né, da tarefa e da função aí, né? Não, sempre foi nesse sentido, o clube surgiu. A princípio, o clube surgiu por informação, de troca de informações entre produtores. Né? O que um produtor fazia numa propriedade, o outro falava com o pessoal, eu fiz assim, assim, deu certo. Então aí o clube nasceu, praticamente. Foi nesse intuito. Mas hoje ele já está um pouquinho mais avançado, a gente faz palestras e... É um segmento, mas é mais ou menos isso aí. Certo. E aí, aqui, resgatando um pouquinho da história, né? A gente tem aí as campanhas de recolhimento de embalagens de agrotóxicos, né? Que foi ali no final da década de 90, que o clube se dedicava a isso, participação no programa de manejo integrado de solos e água. E aí eu queria entrar umas coisas mais aprofundadas, assim, por exemplo, plantio direto e transgênico. Essas duas pautas estiveram sempre aí no debate do Clube Amigos da Terra. O plantio direto aqui no Rio Grande do Sul nasceu em virtude do Clube Amigos da Terra, da insistência. Né? Conservação de solo, sempre. Foi direcionado ao clube por conservação do solo e o lençol freático também. Né? Sim. Então, essa é o nosso carro-chefe do clube. Certo. Né? A gente publicou um tempo atrás aqui no jornal Alto Chacuí uma foto muito bonita que tinha assim uma tripa de trator aqui na 223 aqui em marcha na luta a favor da legalização ali dos transgênicos, porque infelizmente num determinado momento ali, né, os agricultores quase viraram criminosos, né? Quem plantava transgênico seria taxado como
praticamente um fora da lei, né? Nesse sentido. E aí houve uma grande mobilização aí dos produtores e o senhor participou daquele momento ali. Eu participei, vamos dizer, teve um movimento muito grande sobre a liberação de transgênico, foi na Casa de Cultura. Na época eu era o presidente do clube. Né? Olha só. Mas eu participei do tratoraço, que saiu daqui, foi a Nambetoca, inclusive, acho que foi juntado mais de 1000 tratores, que foram tudo enfileirado lá para Nambetoca, tinha a feira, foi na Expo Direto. Na Expo Direto. Tá certo, que legal. E hoje quantos associados o clube tem? Hoje ele está com 130 sócios. 130 sócios, E esse tempo que ele estava mais paradinho, assim, o que aconteceu? Faltou um pouco... Porque também com o decorrer dos anos, né, eu acho que também um pouco... Aí o sindicato rural foi se fortalecendo, daí as cooperativas também foram ganhando mais protagonismo e tal, e aí o clube ficou um pouquinho mais de lado, é isso? Como é que eu vou te explicar? Assim, o que ocorreu... A maioria dos associados do clube de Biruba hoje plantam fora do município, inclusive eu. Então acaba a gente se dedicar mais à propriedade do que para a entidade. Né? Certo. Mas há 2 semanas atrás a gente voltou a conversar e a gente achou por bem de nós dar um incremento no clube de novo e fazer funcionar de novo o clube e voltar ativa. Não é por desleixo da diretoria anterior. Pela vida real, né? Na verdade, quem abandonou o nosso presidente foi o próprio associado, né? Então, a gente vai tentar hoje reunir de novo o quadro social e tentar botar a funcionar normalmente de novo. E aí, como presidente, qual que são aí a sua plataforma, assim, o que o senhor acha, qual é o papel que o clube tem para cumprir nesse momento tão importante que a gente está vivendo, né? A gente vive um período difícil da agricultura, né? Estiagens sucessivas, a gente teve enchente e tudo mais. E como é que o clube pode contribuir com o conjunto, né, dos agricultores aí para ser um parceiro, um braço, né, de ajuda ao produtor? Hoje a agricultura está passando uma dificuldade. Como é que eu vou dizer? Até é difícil de você tocar uma entidade, né? Porque todo mundo está se preocupando com os seus problemas, né? E é muitos, né? A gente vem de quatro seca e uma enchente. Então, o produtor hoje está descapitalizado, né? O clube sempre foi voltado, preocupado ao agricultor, né? Então, não vamos poder deixar de lado, né? Vai ser o nosso caro-chefe hoje, né? A preocupação hoje é de nós tentar solucionar o problema via governo estadual, via governo federal. Existe um percalço que a gente, como entidade, não pode abrir muito, porque tu hoje fica responsável pela entidade que tu é presidente. Sim, claro. Mas eu falo como produtor agora, que a gente ontem teve uma reunião e hoje a gente está tentando implantar um QG em cima no posto do Gavião. Já começamos a colocar trator para defender essa securitização já. Então vai ter ali um grupo de produtores que vamos trabalhar 24 horas por dia para nós tentar puxar a quantidade maior de produtor com maquinário e pessoa física também para o comércio, que é muito interessante. Tem que pegar junto, porque se o agricultor vai mal, o comércio também não vai endireitar nunca. Isso que a gente percebe nessa mobilização que está acontecendo agora. Antes a gente estava falando com o pessoal da FETAG, né, que é tanto do pequeno agricultor quanto do médio, é a mesma dificuldade. A gente viu que teve mobilização ali no Trevo do Tio Hugo ali, teve mobilização em Cruz Alta essa semana também, né? Mas muito distante daquelas mobilizações que a gente via de parar tudo, né? A gente entrevistou o Nardes aqui, por exemplo, que há muito tempo atrás era deputado federal, quando teve aquela outra proposta de securitização,
que se botava lá, botar 500 trator no asfalto era brincadeira, né? Era fácil, né? Hoje está mais difícil de mobilizar. E eu acho que o senhor traz um elemento importante para a reflexão, que é que como é que tu convence, né, o produtor de que, ó, eu preciso que tu essa semana deixe de lado um pouquinho a tua propriedade e priorize isso aqui. É muito difícil, né? Porque o produtor está com a corda no pescoço, tem que pagar a conta, tem que correr atrás e não pode deixar a propriedade abandonada. E daí tem vários fatores que hoje também não tem muito a questão da sucessão, né? Então, sim, os filhos não estão mais lá no interior junto com os pais, né? Hoje a maior dificuldade hoje nós temos que é a sucessão da propriedade. Sim. Então, aí a gente está esbarrando um pouco. Mas eu sou produtor rural hoje, a minha propriedade seria perto de Pantano Grande. Pantano Grande já estamos na mobilização há 2 semanas e eu participei muito de lá. Então, acredito que é pela dificuldade hoje que o agricultor está passando, que ele fica meio desacreditado, porque existe muita promessa e não cumprida. Então, para tu trazer ele para um movimento fica mais difícil. Um que está descapitalizado. Então, sempre existe essa dificuldade. Mas o senhor também. O senhor trouxe um elemento que é importante da gente refletir, que essa luta não é só do produtor, né? Essa luta é de toda a sociedade, né? Como o senhor disse, né? Se o agricultor vai mal, o comércio vai mal. Então, a CISA, né? A Associação de Lojistas, todo mundo tem que se juntar junto, se agrupar junto para dar mais corpo, né? Isso aí é um trabalho que a gente vai fazer ainda. Hoje nós estamos gatinhando, hoje a gente está começando com uma meia dúzia de trator em cima. Mas nós ter que trazer a CISA, o comércio de Birubá, a indústria, o cerealista, ter que estar do nosso lado, trabalhar junto. Com nós, para nós ter que sensibilizar o governo, que não é só o agricultor que está mal, o comércio também vai ir mal, a indústria vai ir mal, amanhã depois já tem demissão de fábrica de implementos. Então não é um problema do agricultor, é um problema da sociedade hoje. Certo. É um problema de todos nós e precisamos ter. E o senhor, assim, na sua experiência, todas essas lutas que o senhor participou, todos esses momentos, né? Porque vamos combinar que a vida do agricultor não é fácil, né? E, tipo, a gente está agora num processo bem complicado, nos últimos 5 anos aí, mas não é a primeira vez que o agricultor passa por isso, né? Porque, como sempre que a gente reúne produtores aqui, cooperativas, técnicos, agrônomos, né? A palavra é sempre a mesma, né? O agricultor talvez seja aquele único empreendedor que tem uma indústria ao céu aberto, né? O céu aberto. E aí não tem, ele está ali sobre toda... Não tem o que fazer, não dá para fazer um teto em toda a propriedade, como, né? E mesmo que tenha hoje tecnologias como irrigação, como outras formas aí, não adianta, se a seca é muito grande, não há a irrigação que resolva o problema, né? E até porque é caro também, né, implementar e já está endividado e tal, né? Então, o senhor, na sua experiência, o que o senhor acha que é possível fazer? Tem coisas que é do governo, que o governo vai ter que fazer, né? Mas tem coisas também que o agricultor vai ter que fazer, né? E a gente percebe que essa questão do endividamento também tem um fator que é o banco, ele está pensando em ganhar do juro, né? Ganhar a parte dele lá do quinhão, né? Então ele fica oferecendo crédito de tudo quanto é jeito, e o agricultor também não tem muitas vezes aquela consciência, né? E vai pegando crédito, e aí chega num determinado momento que começa a prejudicar a gestão dessa empresa que é a sua lavoura, né? O que ocorre é o seguinte, no passar dos anos, cada vez o custo de produção fica mais alto, que tem o incremento, que é os insumos, e tem o juro também, que uma época atrás o juro era bem mais atrativo, hoje não, hoje tem contratos aí que a gente cai num juro de mercado, que a agricultura não suporta. Certo. Por quê? Nós temos hoje com preço de soja, faz 3 anos que está estagnado aí nos R$120. O juro, se tu pegar só o custo de produção, ele te dá um custo só o custo de produção te dá 20 sacos de soja. Quem planta terra arrendado, o custo vai mais 10 a 15 a 20 sacos de soja. Então, teu custo são em 40 sacos.
Né? Vale 35, já tomou 5. Já está empilhando dívida de novo, né? E não é porque o produtor está gastando excessivamente. Sim, entendi. Porque o maquinário que tu tem hoje é a ferramenta que é do agricultor. E realmente é o que tu mencionou, que o agricultor trabalha num céu aberto. Então tu nunca sabe se vai chover, não vai chover, tem previsão de chuva, não chove. Então, e muitas vezes é uma falta de uma chuva ou 2 chuvas para tu fechar o ciclo da soja, para tu fazer uma safra boa, não vem, e daí tu perde tudo que tu tem. Certo. Então, nós temos que ter uma base do governo, nós temos que ter mais incentivo do governo, mais subsídios, né? Mais seguro, mais pro agro. Então, essa é a briga que está junto nessa securização já. A gente está pedindo tudo isso aí também. E a gente não está querendo nada de graça. Sim. A gente só quer um alongamento de dívida para saldar esse montante. Para passar esses momentos. Para nós passar esse momento difícil. E me diz uma coisa também, que eu não sou agricultor, então tudo que eu falo aqui é no achismo, e o senhor me perdoe se eu falar bobagem aqui, né? Mas as tecnologias, elas vieram, e junto com elas veio também a questão dos chamados royalties, né? Então, por exemplo, hoje eu me lembro antigamente que tu produzir 30 sacos de soja no convencional era a melhor safra do mundo, né? A média era 18, 20, 22, né? Hoje se tudo correr bem, a gente pode chegar a colher aí 70, 80 sacos por hectare. Se eu estiver falando bobagem, o senhor me corrige depois, né? Mas, ao mesmo tempo, essa mesma empresa que entregou essa tecnologia para a gente, essas empresas, né, que lidam aí com a questão do agro, né, elas também elevaram o custo da produção, né? Então, hoje, para te conseguir ser competitivo no mercado e garantir a produtividade, tu precisa depender ali, né, daquele ciclo que ali está colocado. E quem que controla esse preço? Como é que, quando a gente fala da questão do custo da produção, tem como mexer nessa parte da tabela de conta ali? Diminuir o custo da produção é o subsídio que resolve? Ou tem como fazer uma pressão, por exemplo, para que as empresas que fornecem o insumo para a gente dê uma baixada, ou elas operam como elas querem e não tem o que nós fazer? Os insumos que a gente hoje adquire, normalmente são tudo de multinacional. Certo. Então, é tudo baseado em dólar. O nosso produto ele é dólar e bushel. Né? Então, está atrelado ao bushel. Muitas vezes o dólar sobe lá em cima e o bucho cai lá embaixo. O que ocorre? Todos os produtos de insumo é em dólar, sobe, e o nosso produto não sobe. Pois é, e por que E isso daí acontece? a balança não fecha. E por que isso acontece? Por que o insumo sobe e a soja não sobe? Porque o bushel é os Estados Unidos que controlam. Né? Então nós estamos atrelados ao bushel. Não tem como nós desatrelar isso aí. Então nós sempre vamos sair perdendo nessa aí. Certo. Porque faz 4, 5 anos hoje, se sobe o dólar, baixa o bucho. Isso é diário. Né? E isso vale para o produto in natura e vale também para o processado? Daí é só dólar, qualquer processado. Então, por exemplo, esse anúncio que foi feito pelas 3 cooperativas agora, dessa grande indústria de biodiesel aqui, que vai processar 540 mil toneladas de soja ali, pode ser um caminho para a gente, pelo menos dar uma engordada. Nós vamos industrializar o nosso produto aqui, onde nós vamos gastar ele aqui. Então, é a mesma coisa que tu ter um boi no pasto, tu carneia e vende a carne, né? Ou tu vai vender o boi inteiro. Sim, né? Tá certo. É uma discussão interessante, né? E aí, além dessa questão dessa mobilização, depois a ideia é o clube continuar fazendo aquilo que é meio que da sua essência. Normalmente a gente faz, na minha época, hoje não sei se a gente vai ter que fazer um estudo também, porque a gente está entrando hoje no carro. Sim. Mas normalmente a gente faz uma reunião por mês. Certo. Então a gente traz um palestrante para clarear sobre fungicidas, sobre plantio, sobre variedades de soja. A tecnologia anda muito rápido. Muitas vezes o produtor não tem muito acesso, mas não consegue acompanhar. Mas a gente tenta ao máximo estar por dentro da tecnologia para a gente conseguir implantar no campo. Quem que está na diretoria junto com o senhor? Hoje, eu sou o presidente, o Ivan Bortz ficou de vice, o João Enes ficou o primeiro secretário, tem o
Luiz Carlos Magno, que é o Toco, popular Toco, segundo secretário, Cristiano Laux, é o primeiro tesoureiro, e o Robson Palocci, que ficou em segundo tesoureiro. Aí nós temos um grupo técnico também, de agrônomos, né, que tem o Jefferson Borges também. Mas tem mais agrônomos aí que ontem de noite acabaram não participando da reunião, mas a gente vai convocar eles para dar um auxiliar para nós também. E o clube, ele tem uma estrutura, ele tem uma sede, ele tem... Ou é mais... O clube não tem sede, a gente sempre aluga uma sala, ou uma lancheria, alguma coisa, a gente faz a palestra, hein? E o clube se mantém, ele tem uma anualidade, a gente cobra 2 sacos de soja por ano, por propriedade, não é por sócio. Então é irrisório. Só para manter mesmo. Só para manter o clube. Só para pagar o CNPJ e o escritório de contabilidade. Exatamente. Mas como o clube, há uns anos atrás, eu tive a felicidade de fazer um CAT, que era um movimento de todos os grupos do Rio Grande do Sul. A gente acabou fazendo em Birubá. E isso aí, na época, como era a época de fartura, as empresas pagavam para vir se instalar no CAT. A gente fez um caixa bom e estamos sobrevivendo com esse dinheiro ainda. Olha só que legal, né? Eu tive a felicidade de participar da diretoria do Plantio Direto Nacional. Eu era tesoureiro na época dos Clubes Amigos da Terra Nacional. Eu cansei de ir a Brasília também para fazer reuniões lá. É interessante, é gostoso participar, porque a gente está fazendo o que gosta, né? Claro, claro. Então é uma satisfação a gente participar e tentar contribuir com o resto do nosso associado para trazer o melhor para o nosso grupo. E como é que foi a bordoada lá em Pantano Grande, na sua propriedade? Não foi diferente de Ibirubá, tinha bolsões de chuva de localidades que choveu bem, outras não choveu bem. Então não fugiu muito do que aconteceu em Ibirubá também. Tem potencial, mas esse ano nós patinamos lá também. E ano passado a gente foi mais prejudicado pela chuvarada. No caso lá, que é uma área mais... O nível do mar é mais baixo. Certo. Então, a probabilidade de enchente é maior lá. Então, eu tive também na minha propriedade uma parte alagada, mas acho eu que para nós, agricultores, esse ano está pior em virtude da seca do que ano passado com a enchente. Mas não deixa de ter prejuízo em todos os anos, nos últimos 4 anos, que nunca aconteceu. Eu, na minha vivência de agricultor, eu já trabalho 50 e poucos anos só na agricultura, e nunca aconteceu de ficar 4 anos. Tudo bem, mas... 4 anos de colheita, baixa colheita, né? Tendo prejuízo encordoado. Isso não tinha acontecido com a agricultura ainda. Então a gente até está meio chateado com isso. O senhor sabe, né, e inclusive a própria fala do senhor aqui vem nessa perspectiva, que essa questão que vive a agricultura é uma questão que a gente precisa todo mundo dar as mãos, né, para ajudar a superar, né. Isso a gente pode ver acontecer na sociedade civil como um todo, né? Ou seja, as lojas, os empresários da cidade, né? A gente tem aqui, por exemplo, aqui em Birubá, a nossa indústria metal-mecânica, que depende diretamente, né, de uma boa produtividade para que os agricultores possam continuar comprando suas máquinas, renovando suas máquinas, seus equipamentos, né, da nossa indústria. Claro que a gente sabe que a indústria não vende só para o Rio Grande do Sul, ela vende para o mundo inteiro, mas mesmo assim é uma fatia importante. E ao mesmo tempo a gente olha para as nossas lideranças, né? E a gente fica se perguntando se tem como fazer algum tipo de unidade com as nossas lideranças. A gente sabe que tem lá o Heinz, tem o Pedro, né? Tem até o pessoal da FETAG dizia hoje, né? Tem alguns deputados que estão mais comprometidos, mas a gente não conseguiu enxergar toda a bancada gaúcha, por exemplo, assumindo a pauta da securitização. A gente não conseguiu enxergar o governador do estado batendo no peito e dizendo essa pauta é nossa também, porque diz respeito à economia do Rio Grande do Sul. A gente não viu os prefeitos levarem essa pauta, eles estão lá em Brasília agora essa semana na Marcha dos Prefeitos, né? E ter uma unidade dos prefeitos do Rio Grande do Sul e irem junto fazer essa pressão para que o governo federal se convença disso, né? O que está faltando para a gente nesse
nesse sentido de garantir, assim, todo mundo sabe a importância da agricultura para a nossa economia, mas parece que é só os agricultores que têm que lutar. O lado político é meio complicado falar, né? Então, eu, inclusive, eu tive como cidadão, me convidaram semana passada, na reunião que teve na Câmara de Vereadores, em Biruba, que estava na presença do Nardes. Sim. Então, um dos assuntos foi pautado ali na Casa de Cultura sobre a securitização. Sim. Então, os prefeitos ficaram de nos dar uma mão em Brasília, não sei se deram ou não, né? Daí eu não estou sabendo do que aconteceu em Brasília essa semana. Mas em virtude, eles foram lá, a gente eu falei com o Nares também sobre securitização. Ele nos disse que o governo federal não tem dinheiro para bancar a securitização. Daí a pergunta que eu faço é o seguinte: se o governo federal, que pega toda essa arrecadação, não consegue ajudar a agricultura, como é que o agricultor vai ter o dinheiro para sair dessa? Né? Então, nós precisamos de uma ajuda do governo estadual, do governo federal, vai ter que sair de algum lugar. Porque o agricultor, se não vier ajuda dos governos, nós vamos bater o sino. Sim. E eu falo 10%, vamos dizer que está bem, não vou dizer que é 100%. Mas 90% está no meu saco. Está todo mundo endividado. Não tem quem é que vai cumprir hoje o compromisso com os bancos. Sim, sim. Então vai ter que vir de um jeito ou outro. Né? Nós temos que fazer protesto, não é protesto, nós vamos ter que nos agrupar, nós temos que se ajudar. O agricultor tem que ele mesmo se ajudar. O comércio tem que ajudar. Então, nós temos que batalhar junto por essa e sair desse buraco. E nós voltar a produzir, e é o que nós sabemos fazer. É como disse o Ireneu ali no protesto ali no Tio Hugo, né? Ele disse, cara, vendo esse pequeno número aqui de participantes, a gente se pergunta, né? Cadê todo mundo? Pois é. Cadê todo mundo, né? Então, eu acho que a grande discussão agora é talvez a gente deixar as nossas lideranças dos sindicatos, enfim, de todos os movimentos que estão pautando essa luta da securitização, fazer a briga lá em Brasília, e quem está aqui na base, quem está aqui nas cidades, se olhar para o seu povo para tentar botar o povo na rua, né? Nós vamos ter que fazer a nossa parte. Não adianta nós cobrar dos políticos, se nós não fizermos a nossa parte. Enquanto então, o governo não enxergar ali, né, BR trancada, né, um monte de máquina implemento na rua, agricultor protestando, talvez não vai sensibilizar o governo. E a gente, cada entrevista que eu faço aqui, eu aprendo mais um pouquinho, né? Então, agradecer aqui a sua presença aqui e desejar aí a essa retomada e esse protagonismo, então, que o CAT vai ter aqui em Ibirubá e na nossa região aí. Já a partir de hoje, então, ali no Gavião já começa a se mobilizar. Já estamos. Não é o CAT. Lá em cima é os produtores. Sim. Né? E eu gostaria de convocar a imprensa, escrito e falado, de Ibirubá também. Sim. Que nos apoiem. Claro, né? claro. Divulguem, né? E eu sei que Ibirubá começa por aqui, vai passar por Airbus Cruz Alta. Nós temos que chegar na mídia nacional. Porque hoje o problema é Rio Grande do Sul, não é no Brasil. Sim. Então é difícil chegar na mídia nacional. Só ganhamos a mídia nacional, só veio o William Bonner para cá quando deu a tragédia da enchente, né? Senão... Isso mesmo. Tem que dar uma tragédia, né? Que tristeza isso, né? Tem que dar uma tragédia para sair na mídia nacional. É uma loucura, né? Boate Kiss e enchente e tudo mais, né? Mas enfim, vamos lutando. Muito obrigado pela sua presença, a palavra final é sua. Eu agradeço a oportunidade que nos deu aí para nós divulgar o Clube Amigos da Terra. E o clube também está aberto. Quando precisar de alguma informação, a gente está aí à disposição de vocês aí, tá? Muito obrigado. Tá certo. Muito obrigado, seu Harry Wolscheiser, né? Essa família é tradicional aqui da colonização? Sim. Veio junto da colonização. Muito bem, vamos encerrando.